Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Mais uma manhã abençoada. Graças ao Senhor, mais um renovo, um recomeço, um respirar, um andar, um sentir. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Glórias a Deus. E mais uma manhã de devocional, na qual o Senhor falou comigo grandemente, e eu vou poder estar compartilhando com vocês esta reflexão que eu coloquei como tema, essa reflexão, o recebendo o novo de Deus. E a palavra está em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluias. Versículo poderoso, lindo, lindo. E para o mundo de hoje, uma era corrida, sem tempo, onde a maioria das pessoas quer tudo de imediato, tudo muito rápido, onde as pessoas querem emagrecer através de remédios, de cirurgias, aonde outras querem ficar mais fortes, tomando injeções, produtos, onde querem ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida através da internet, de jogos e apostas. E acaba que esquecemos de um grande pedaço da história, que é o processo. O processo onde é o local mais doloroso, porém o mais importante e valoroso para a vida de um ser humano. E é por isso que muitas das vezes Deus nos chama para um propósito, nos chama para uma vida com Ele e até aceitamos. Porém, na hora da mudança, sente que vai ter um processo a ser passado, dolorido, árduo, às vezes demorado, e a pessoa só fica no aceitar o chamado do Senhor, mas não pratica o chamado do Senhor. Por isso, muitas das vezes, Deus pega pessoas e leva para o deserto, porque o deserto é local de escola, o deserto é local de transformação, o deserto é local de vitória. Aleluias. E não diferente, Jesus, antes de iniciar o ministério, foi levado até o deserto. Para quê? Fortalecimento da caminhada dele. Aleluias. E nós estamos falando de Jesus, o mestre dos mestres, aonde ele tirou de letra, utilizando a palavra, que era Ele. Mas colocando em nossas vidas, o Senhor nos leva para um deserto, para uma transformação genuína, e às vezes nós não entendemos. O povo do Egito é um exemplo disso. Deus promete uma terra prometida, aonde eles não precisam plantar nada, somente colher do bom e do melhor. Porém, no processo, ao invés deles aproveitarem, sugarem o que tinha de bom naquele processo, eles murmuravam, eles desobedeciam. E esse processo, ao invés de durarem semanas,
duraram meses, duraram anos, por conta da desobediência. A transformação nesse versículo, transformando, a gente levando para o grego, transformai-vos, tem a ver com metamorfos. E metamorfos quer dizer uma mudança de forma. É igual você pegar uma lagarta e assistir a metamorfose dela para uma borboleta. É uma mudança de forma total. Você vê uma criatura se tornando uma completamente diferente. E isso é uma metamorfose, é uma transformação genuína por completa. E é isso que o Senhor quer de nós. Mas muitas das vezes nós não entendemos esse deserto que estamos passando e muitas das vezes também prorrogamos esse deserto. Porque estamos murmurando, porque estamos sentados sem fazer absolutamente nada a respeito. Porque continuamos sendo as mesmas pessoas com os mesmos comportamentos e carrapichos do mundo lá fora. E não entendemos o verdadeiro propósito que Deus tem naquele deserto. Então Deus quer derramar vinho novo em nós. Mas para derramar vinho novo, nós precisamos de odres novos. Aleluias. Em Mateus capítulo 9, versículo 17, Deus quer derramar vinho novo, mas não pode ser em odres velhos, senão ele se rompe. E odres, na palavra, quer dizer nós. Somos nós os odres que estamos recebendo o novo de Deus. E é por isso que muitas das vezes no meio do processo a gente trava. A gente inicia o processo todo feliz, todo empolgado, que vai recebe a palavra, recebe o processo, recebe o propósito que Deus tem na tua vida, mas trava no meio. E o vinho novo é um novo tempo, é a nova unção, um novo nível espiritual que Deus quer para nós, para a nossa vida. E Deus não desperdiça esse novo vinho em quem não está disposto a mudar, a quem não está disposto a trocar o odre. E a pessoa fica vagando pelo deserto, murmurando, não aceitando as mudanças, olhando o erro dos outros ao invés de olhar para si mesmo. E isso é de uma sonolência espiritual muito profunda. E a pessoa fica igual aqueles celulares de manhã, né? Eu adoro, assim, despertador pela manhã, tocou, tem aquele modo soneca, né? Mais 10 minutos. E essa pessoa, ela tá tão cega no deserto que o que ela deve abrir mão, aquele carrapicho entranhado que ela não quer largar, ela ativa o modo soneca o tempo inteiro e todo ano continua sendo as mesmas coisas acontecendo na vida dela. Todo ano o ciclo é o mesmo. Ela não segue um caminho para frente. Ela anda em círculos. Porque os comportamentos, os pensamentos, as falas e atitudes continuam sendo as mesmas. Então Deus falou comigo muito grandiosamente, né? Pela manhã, essa reflexão, essa palavra que Ele falou em meu coração. E para concluir, eu gostaria de deixar um texto que eu deixei aqui como uma conclusão, uma reflexão mesmo para o nosso dia. E Deus, que Ele quer te tirar do deserto,
Mas antes precisa tirar o deserto de dentro de você. Se você aceitar o processo, ele te transforma, te renova e derrama um novo sobre a sua vida. Então permita-se. A sugestão que eu tenho para vocês hoje é: permita-se o novo de Deus na sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.